Olá, olá a todos, muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do fuso horário em que estiveres a ver. Estamos de volta no nosso programa La Graça Podcast. Hoje vamos receber um instrumentista harmônico, alguém que toca numa corda e faz maravilhas. Então ele hoje estará aqui, vamos receber um guitarrista hoje. Então fiquem ligados para todos que tiverem dúvidas. E agradecer também à nossa igreja, a Nova Aliança, que nos dá sempre o espaço para podermos gravar os nossos conteúdos evangélicos e gospel. E também dar um salve à nossa pastora Mimi Kabake, que é a nossa diretora do programa La Graça Podcast. Então fiquem ligados, La Graça Podcast. Olá, olá pessoal, já estamos de volta no nosso programa La Graça Podcast, já estamos com o nosso convidado Emanuel Batista, guitarrista. Como é que está, mano? Estamos bem, graças a Deus. Seja bem-vindo aqui no La Graça Obrigado. Podcast. Pode se apresentar para o pessoal que vai estar te acompanhar? Ok. Eu sou Emanuel Batista, músico, né? Cantor, guitarrista e também professor. Ok, professor de música? Professor de guitarra, sim. De guitarra. Clássica popular e canto Ok. também. Antes de nós começarmos já, para quem quiser aulas, tem aqui o professor de guitarra Emanuel Batista. Então, Emanuel, podemos começar já com a nossa conversa, né? Sim. Ok. Pessoal, hoje nós vamos saber um pouco sobre a vida do Emanuel Batista, a sua carreira musical, como ele começou até aqui, como ele chegou. Podemos, né? Podemos. Ok, Emanuel, agora fala-nos um pouco, como é que você começou a tua história na música? Como é que começou? Lembro-me de eu ter vindo do ventre da minha mãe. Uhum. Quando eu cheguei em casa, já tinha alguém a tocar. Esse alguém era o meu tio. No mesmo dia? Sim, já tinha alguém a tocar. Era o meu tio, estava a tocar uma canção para mim, segundo a história que me foi contada. Ok. Então, eu nasci já numa família de músicos e João Batista, o guitarrista da Banda Maravilha, é meu tio. Sério? Yeah. É meu tio. A minha tia é Rosa Aires, também faz coro com alguns cantores já renomados. E o meu pai é o grande professor de canto. Meu pai foi o primeiro professor de canto do grande tenorista internacional, Emanuel Mendes. Emanuel Mendes, ok. Foi classificado um dos melhores tenoristas, né, no top 10 ou top 5 Meu Deus, aqui em África. então você é duro também. Então, eu cresci nesse seio e comecei a aprender música muito cedo. Eu tinha ainda os dedos muito pequenos. Uhum. E eu ia sempre ver os ensaios do meu tio. Ele ficava trancado num quarto a ensaiar as músicas. Okay. E eu era o homem que ficava lá assim a olhar como é que ele está a fazer e tal, para depois tentar copiar. Mas, Okay. por mais que tu vejas 1000 vezes, não vais conseguir fazer sem ter a teoria e alguém para te explicar, na verdade, como é que aquilo funciona. Okay. Então, eu tive de aguardar mesmo, porque naquele tempo as guitarras pequenas ainda não davam a sair. Tipo, já saíam, né? Mas até chegar em Angola, era uma luta complicada. Ok, percebi agora. Uau, olha, estou surpreendido. Estavas mesmo no meio de uma família só de músicos. Sim. Ok, agora, quando você já, vamos fazer assim, a tua primeira etapa que começaste já a tocar, quais foram os primeiros desafios que você teve? Tipo, as primeiras desmotivações? E como é que você passou a encarar isso? Na verdade, quando comecei a tocar, não tive nenhuma desmotivação. Foi mais motivação, porque eu sempre fui muito fã e a minha inspiração sempre veio do meu tio, né, do meu tio, João Batista, e do meu pai também, que canta muito. Okay. Então, quando pequeno eu tive um problema de rinite alérgica. Estava a se agravar e estava quase a asma. Então, eu tocava flauta no princípio. Ok. Aquelas flautas das igrejas. Tô Só que aquilo depois começou a me fazer mal. O quadro respiratório se alterou. Então estava quase a asma. Então eu tive de parar com a flauta. E comecei a tocar guitarra. Então, eu já não podia fazer muito esforço. Nem podia... Lá em casa sempre saiu água, né? Okay. Sempre teve água corrente. Mas
eu já não podia carregar nenhum Peso, nem nada. bidão daqueles de 20 litros, já não podia carregar d'água. Então, eu não podia sair para jogar bola com os meus amigos. Meu Deus. Às vezes ficava teimoso, ia mesmo, jogava bola, mas depois, ao anoitecer, pagava com hemorragia. Yeah. E a minha mãe ficava sempre bem nervosa. Você é muito teimoso e tal. Yeah. Mas passa. Ok. Não podia sair para andar de bicicleta, não podia fazer. Era um montão de coisas que eu não podia fazer. Era alérgico à poeira, pelo de gato ou de qualquer outro animal. E tapetes e tudo, eu não podia ficar num sítio assim com poeira. Ok. Então, era muito frágil. Então, Então, o único você não pode refúgio. ficar em Angola. Yeah. O único refúgio que eu tinha, Uhum. a única companhia que eu tinha, era a A guitarra. guitarra, ok. Para não entrar em teimosia e depois fazer aquilo que não podia fazer, depois pagar, Uhum. né? Sofrendo com a hemorragia. Então, eu passava o dia a guitarra em casa, que aquilo foi se tornando um vício. Quando as pessoas assistiam aquelas novelas das 20 horas, Uhum. eu estava a tocar guitarra. Se eu assistisse, eu estava com a guitarra na mão. Uau, 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 uau. E ficavam sempre a reclamar, estás a fazer barulho. E quando já era demais, eu me retirava mesmo. A guitarra. Agora, eu quero falar aqui de uma cena. A igreja em que tu tocas, né? Já tocas em igrejas, né? Ou não tocas em uma igreja? Já toquei. E Atualmente, não tocas? atualmente toco sim, mas assim. Assim, ok. Yeah. Agora, Faz a tempo. primeira igreja que você tocou, como é que era? Como é que foi? Como é que aconteceu o teu primeiro contacto com a banda da tua igreja? Tipo, eu venho de uma igreja onde tem muitos guitarristas. Opa, desafios. A maior parte dos guitarristas que nós temos no mercado nacional vieram dessa igreja, Qual é a igreja? Igreja Toquista. Opa! Então, Meu Deus! a Igreja Toquista é uma igreja que, tipo, para tocares na central, eles escalam as bandas. Não é só chegaste na igreja, vais tocar. Vais tocar, Tem é. de escalar a banda da tua paróquia para poder ir tocar lá na igreja central. Central, sim. E, tipo, e mesmo nas paróquias, que são as partes mais Mais pequenas. da igreja, também já tinha um bué de guitarristas que tocavam bué. Então, tu para tocares com a banda, tens de mostrar mesmo trabalho. Então, Desempenho e tudo. aquilo era tipo assim, o homem que está a tocar mais é que tocava na banda. Até eles verem que estás a entrar no ritmo, só assim é que eles te puxam para tocares com a banda. É Ok. muito difícil. Mas a igreja toquista não tem só guitarristas maus, quer dizer, quase todos os seus instrumentistas são mesmo bons. Né? Uau, eu gosto muito disso. Agora, eu queria sim falar sobre unção, né? Sobre Deus, mas nós sabemos que a música está em envolvimento com Deus, tudo tem a ver com Deus. Eu queria falar um pouco de unção. Será que já tocaste com um cantor assim, gospel, tipo, de alto nível na praça de música dos gospels? Acho que é ainda. Ainda? Mas já tocaste com músicos gospels na igreja, Já, que já também sim. cantam bué, Já. que consideras mesmo, não, esse irmão, sim senhora. Já Já, sim. ok. Agora, será que já sentiste, estás a tocar aí, aquela unção, aquela vontade de ir para os céus? Já sentiste como é que aconteceu? Como é que foi? Qual foi o dia? Já senti, na verdade. Fala-nos um pouco, como é que aconteceu? Foi com o meu coro, né? Com o meu grupo coral. Uhum. E na altura era o mestre do grupo coral. E eu tocava sempre com a minha guitarra, acompanhado, né? Ficava assim, o coro ficava assim, fazíamos uma meia-lua ou uma outra forma de posicionamento. Eu ficava à frente sempre com a minha guitarra para dar a nota e tal. E eu ficava aí a tocar enquanto eles cantavam. Eu dava o tempo, eles entravam e eu ficava a tocar. Há um louvor, há um louvor muito melancólico que nós estávamos a tocar naquele dia. E a guitarra por acaso estava ligada. Eu não sei onde é que saíram as outras notas que eu nem sabia. Ok. Qual louvor? É um louvor, não sei se depois tocar. Não, pode, tá. É um louvor assim. Venha, Jesus, livra-me de tanta dor. E o coro entrava. Venha,
Jesus, livrar-me de todo mal. Me desviei do teu amor. Ai, como eu sou fraco afinal. Sinto o mundo mais forte que eu. Ó Senhor, preciso de ti. Me resgata da perdição. Me levanta desse chão. Na tua mansão quero sim, Jesus, habitar. Me resgata da perdição. Me levanta desse chão. Na sua mansão quero sim, Jesus, habitar. Este é o louvor que sempre que a malta cantava no grupo coral, dava sempre aquele arrepio. Uau, olha, nem imagino como é que não ia dar, mas olha só como o coro. Uau! E o coro estava bem dividido o coro. Tinha tenor, tinha soprano, tinha contralto e baixo. Eu cantei sozinho. Mas se ouvires uma gravação, esse louvor já é antigo. Não sei se ainda tem registros aí, mas acho que consigo. Se ouvires uma gravação, tu vai sentir a verdadeira unção nesse louvor. Não, depois me mandar o louvor, eu vou tentar. Eu tenho que ouvir esse louvor, mano. Eu gostei muito. Agora, vamos aqui fechar com uma última pergunta. Eu quero falar de Kajeng. Irmão Emanuel. Porque nós sabemos como é que os músicos são, os kajenguistas. Será que nos teus kajengos tu cobras? E se cobras, quanto é que tu cobras? Só que aqui quer saber. Normalmente isso vai depender de cada evento. Quando comecei nos kajengues, já me pagaram um preço de bolacha. Já me pagaram muito mal. Já fui pago muito mal. Eu comecei no Zango. O primeiro kajengue que eu fazia, eu tocava para um cantor, né? Em bar. Eu recebia 7.000 kwanzas por noite. E quanto tempo de atuação? 4 horas de atuação. 7.000 kwanzas. Tu terminas o kajengue às 22 ou 23 horas. Às vezes nem tens onde dormir. E o ITS naquela altura ainda não existia. Nem ITS, nem Ango. Era tudo alotáxi. Ou te arriscavas a ir para casa à noite, com os assaltos que estavam a assolar a sociedade. Ou dormias no bar aí num cantinho. E às 5 horas levantas tipo um tropa e fazes o caminho para casa. Então, é sempre assim, né? Tudo começa do baixo até chegar lá no alto. Então, depois, o cantor que acompanhava começou a ficar indisponível, porque teve uma demanda maior de atividades e tinha de sair daquele ciclo, porque ele precisava crescer. Então, como baterista, é um gajo visionário, ele já deu conta da situação. Ele me puxou, vem cá, começa a cantar, tira essas músicas, esta, vamos fazer na próxima quinta-feira. Aí, já começou a ser melhor. Já fazia uma cena, tipo, onde eu cantava, e recebia uns 15.000, uns 20, 25, e corria tudo bem. Mas depois, eu olhei para mim e senti que afinal não era nada, estás a ver, com as despesas e tal. E depois sou pai de família, tenho um filho, né? Tenho uma esposa e um filho, vivo maritalmente, então a situação começou a apertar cada vez mais. Terminei meu ensino médio no mesmo ano em que a minha namorada fica grávida. É tipo assim, tu estás a estudar para a tua defesa e a tua namorada te liga, amor, estou grávida. Você agora... Eu não sei se você vai pensar o quê. Tu vai pensar,
estás a estudar para a defesa, estás a ler, mas também estás a pensar como é que eu vou fazer. Desse mambo, como é que eu vou fazer? Tipo, como é que eu vou resolver essa situação? Então aí eu pus a mão na cabeça e disse, tá mal. Fui atrás dos bares. Então, quando você vai atrás dos bares, a situação também fica assim, complicada. És desvalorizado, és humilhado. Disse, não, chega. Aí apareceu um emprego na Casa das Artes. Comecei a dar aula na Casa das Artes. E a partir do momento que eu já tinha uma renda mensal, né? Quase fixa, eu disse, não, já não vou atrás de ninguém. Já mostrei o meu talento. Aí as pessoas começaram a valorizar mais. Mas depois tive de dar uma pausa para participar no concurso Unitestelares ao Palco 2024, imitando a Andrea Bocelli. Participaste? Sim, participei sim. Imitei a Andrea Bocelli, aí a situação começou a melhorar, né? O people todo já conhece. Então quando me vem assim numa banda, ei, Andrea Bocelli! Então já tem mais peso porque já pude mostrar talento em direto para o mundo todo e aí o cachê já é outra coisa. A valorização é outra. Uma atuação já... Já que estamos aqui com a professora, para fecharmos já o nosso programa, eu queria falar de disciplina musical, né? Você dá a entender o que é disciplina musical? Eu tenho sempre essa dúvida, então eu gosto de querer acrescentar todo mundo. Para já eu sou baterista. Ok. Então falando um pouco de disciplina musical. Disciplina musical, no contexto de prática em conjunto, né? De banda. Disciplina musical é saber os momentos da música, não é? A música, eu sinto que a música é como uma conversa, estás a ver? Uma conversa começa assim, eu estava aí para a escola, numa segunda-feira, o dia estava engarrafado, mas estava a fazer muito calor, e quando de repente um carro vem a alta velocidade, bate contra a pedonal cai em cima de outros carros. Tá sabendo? Aí a conversa já está começando a andar. Tu te preocupas, e o que é que se passou depois? Não, apareceu a polícia, juntamente com os bombeiros, resolvendo a situação, numa linda calma, e ninguém saiu ferido, você fica... Graças a Deus. Tá vendo? Então, tem a introdução, né? Tem a parte desenvolvimento, que é o desenvolvimento, aquela parte mais quente. E tem a parte final, onde tu tá calma a situação foi resolvida. Conclusão. Então, a conclusão. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Numa introdução, não vou entrar já com todos os solos do mundo, é algo calmo. Na igreja topista, há um hino da abertura. E se tu não tocas aqui, na linha, podes não tocar mais nos cultos, durante um tempo, eles mesmo suspenso. Eles gostam das coisas assim na regra. Em disciplina musical, lá mesmo dá punição. Ok. Agora, nós tivemos aqui um convidado, né? Fausto e o Mateus, dejam salve nos manos. Eles falaram que disciplina musical não se baseia simplesmente na ação, né? Mas baseia-se também na sua convivência como músico. Tipo, alguém que canta, tu sabes que cantas, você não pode dormir 0 hora, 1 hora, para depois amanhã acordares fatigado. Eles disseram mais isso. Agora, falando um pouco no contexto de ser uma pessoa, a disciplina, tipo, eu sou um cantor. Quais os métodos que eu tenho que levar para ter uma disciplina musical? Eu já ouvi muitos teóricos, muitos estudiosos a falarem que tens de engolir um ovo cru, tens de beber leite, tens de... Na verdade, isso para mim não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Por quê? A nossa voz são 2 orifícios que nós temos, assim. Um é onde passa tudo aquilo que ingerimos. O outro é onde passa o nosso ar. Já tentaste falar, comer e te engasgaste? Acho que sim. Ou estavas a beber água, mas tipo, estás a beber água e acontece uma cena e que tu tens de intervir logo e mal acabas de beber água já queres falar e te engasgas. Por quê? Porque a água acabou entrando num espaço errado, né? O orifício está aí para a passagem do ar, né? Está para a passagem do ar. Imagina onde passa ar, ter água, aquilo fica meio que entupido, então tu tens de tossir até aquilo sair.
Então é assim que funciona. Então, é assim que funciona. Quando eu bebo água fresca, né? Esses dois orifícios são separados por uma parede. Quando eu bebo água fresca, essa parede fica gelada e afeta as cordas vocais, né? Mas eu posso beber uma água assim, não muito fresca, em períodos que eu não estiver a exercer a minha função, né? Que eu não estiver a cantar. Canta assim. Yeah. Mas assim, próxima atuação, não vais notar na hora, mas vai fatigando nas calmas da voz. Ok. Então, pessoal, é mais ou menos isso sobre disciplina musical. Para terminarmos já, Emanuel, eu queria aqui que você desse uma aula um pouco para os nossos irmãos guitarristas, né? É para um bom desenvolvimento tipo dos dedos, porque eu sei, mano, dedo esquerdo, braço esquerdo, para ter uma coordenação na guitarra, qual o método, qual o exercício que os guitarristas normalmente têm para poder aperfeiçoar ou desenvolver mais? Nesse caso, tem níveis, né? Tem níveis de coordenação. Mas o exercício principal que nós guitarristas usamos para ter a coordenação e sincronia entre a mão direita e a mão esquerda é o exercício cromático, esse que eu faço aqui. É o primeiro exercício para a coordenação da mão direita e a mão esquerda. Depois podes aumentar mais velocidade. Mas tem outros exercícios mais quentes que dão uma coordenação fora do normal, tipo este aqui. Não, eu vou contigo batota. Isso já assim, né? O exercício cromático está aqui. Este outro exercício que eu fiz é aqui no nível intermediário. Mas também tem outros exercícios onde tu podes aplicar, onde podes aplicar o baixo diferente do acompanhamento. Tipo. Aqui você domina. Meu Deus. Não, mas você está num outro nível. Eu sou mesmo professor, eu sou especialista em guitarra clássica popular pelo ensino médio de artes. Ensino médio técnico de artes. Passaste numa academia, né? Na verdade, passei em 2 academias. A primeira academia que eu passei foi numa PES. Eu tive lá em 2014, 2013, 2014. Na altura, os cubanos ainda estavam lá a ensinar. Então, tive o privilégio de aprender muito com eles. E eu quase que nem tinha uma guitarra. A guitarra era de tocar na casa do amigo, ou esperar o Teoto chegar em casa. Quando ele acabar de ensaiar, apanhar já uma boleia para tocar. E era muito difícil para mim, porque eu saía. Depois houve uma altura que o meu tio que financiava a escola de música. Né? Se bem que era do Estado, ele financiava com status e tudo. Sim. Chegou uma altura que ele viajou, mas eu não quis desistir do curso. Continuei a ir para o curso. Eu saía do Palanca até a Mutamba, a pé, para ir fazer o curso numa PES, no Choviário. E aí, depois desse curso, fui para o CEARTE, já entrei com um nível aceitável. E fui recebido por grandes professores que, de certa forma, alavancaram também o meu aprendizado. Muito bom. Não, olha, foi muito bom, pessoal, muito bom. Agora, no nosso momento, pessoal, vamos entrar no momento do microfone, mas eu aqui já não vou dar mais nenhum fly, porque já estamos aqui, ele já está com a guitarra. Eu queria que tocasse, eu posso dar música ou posso tocar qualquer música que tu quiseres? Não sei. Não, porque vais cantar, né? Sim. Então, podes tocar qualquer música, nós queremos ver um pouco mais do teu talento. Já demonstraste muito, mas quero ver mais um pouco do teu talento. Em termos de estilo? Pode ser talvez Zuki ou Kizomba. Há uma música e com a ajuda de um grande amigo e professor eu fiz. Você também és compositor? Sim. Ela começa assim: minha princesa cor-de-rosa, teu beijo tem doce, tem mel, teu sorriso é uma prosa de romance sem fim.
casas lindo que nem Julieta e Romeu, apaixonados feitos dois andorinhas nos céus, desfrutando a felicidade, enfrenta o sol. Eu e você somos pétalas da mesma rosa, e o sol brilhante da manhã que pariu o sorriso de uma criança. Dueto perfeito, ai como eu amo esquecer os seus defeitos e apoiar-me. Meu padrão de céu azul, je t'aime tous les jours. Vous êtes la même femme, mon amour. Votre sourire n'y veut pas changer. Tu as le même beauté qui me va enchanter. Vous êtes la même femme, mon amour. Votre sourire n'y veut pas changer. Tu as le même beauté qui me va enchanter. Je t'aime tous les jours. Te amo, te amo. Je t'aime, mon amour, te amo, te amo. Je t'aime tous les jours, te amo, te amo. Je t'aime, mon amour, je t'aime tous les jours. É uma das mais antigas. Uau. Olha, eu estou sem palavras para... Não, tu és um mestre. Eu não sei se vou dizer que és profissional, acho que profissional é um nível baixo para te classificar. Mas eu estou mesmo muito surpreendido. Muito obrigado. Olha, pessoal, terminamos aqui o nosso programa, mas como vocês também não querem terminar, eu também não quero terminar. Mas o nosso convidado é de muito longe, ele tem que voltar e já estamos em umas horas muito tardias. Então, muito obrigado, Emanuel Batista, pela aula que você deu. Não, ainda teremos ele mais vezes aqui. Prometes vir mais vezes? Sim. Ele já conhece o local, a casa, a minha casa, a sua casa. Então ele já vai estar aqui mais vezes. Tens algumas palavras para dizer, algum cumprimento a um mestre que já deu uma mínima lição antes de fecharmos? Ai, são muitos mestres. Mas, em suma, de referência. Isaú Batista, Nani Vovaiane, Jorge Pimentel. O Jorge Pimentel é um cota extraordinário. Ele é pianista, mas enquanto eu estive na casa dele, ele me ensinou a tocar guitarra. No piano? Ele fazia assim algo no piano. Dizia, primeiro deu-me, para entender a linguagem dele, ele deu-me um livro de teorias. Eu fui estudando, depois ele disse, aqui faz esses graus, faz assim, um empréstimo modal, faz uma escala menor harmônica, menor melódica. Aqui a frase é assim, funciona tudo em semitons. Então, eu conseguia entender ele, conseguimos juntar o útil ao agradável. Okay. Cresci muito com ele. O Nani Vovaiane é o meu mestre da composição. Primeiro cantor que eu comecei a tocar com ele nos bares. Ele é que me pôs assim, nos cajengues, né? Foi meu primeiro cantor, né? Que eu acompanhei. E depois, com a evolução, nós começamos a estudar composição. Ele já estava mais avançado e ele começou a me dar algumas dicas de composição. E Bebê Duia, um percussionista, que também tem boas ideias para o violão. Estou sempre com ele aí a ensaiar. É isso. Então, em breve, todos esses nomes estarão aqui na nossa mesa do La Graça Podcast. Pessoal, muito obrigado, estamos gratos. Então, fiquem ligados, os vídeos estarão disponíveis no YouTube, no TikTok e também nas nossas páginas do Facebook. Então, nosso Emanuel Batista, muito obrigado por aparecer mais uma vez. E foi assim o nosso episódio no nosso programa La Graça Podcast.